ano passado, os paulistas, principalmente os moradores da região metropolitana de São Paulo, enfrentam sérios problemas de falta de água. Um dos símbolos desta crise é a queda constante do nível do sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas. Essa realidade trouxe discussões sobre principalmente a necessidade de investimentos no setor. Mas muitos ainda defendem mudanças de hábito. E isso aconteceu. Moradores afetados pelas torneiras vazias começaram a captar água da chuva e a ideia deu certo. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que quer que prédios públicos instalem o sistema para a coleta de água da chuva. O exemplo deve partir do Estado, segundo o autor da proposta. E eu recebo para falar sobre o assunto o deputado Marcos Damasio, do PR, responsável pela iniciativa, professor Arisvaldo Vieira Melo Júnior, do Departamento de Recursos Hídricos da USP, doutor Álvaro Rodrigues dos Santos, geólogo, e Gilmar Altamirano, ele que é professor universitário, fundador e presidente da ONG Universidade da Água. E eu começo com o deputado Marcos Damasio para ele explicar melhor como é que surgiu a ideia do projeto e qual que é o principal objetivo da proposta. Os meus cumprimentos aos telespectadores da TV Alesp. Realmente nós estamos vivendo no estado de São Paulo uma crise hídrica sem precedentes na nossa história, não é? Tivemos aí uma estiagem, a pior dos últimos 84 anos. É um tema que nos preocupa bastante, né? É um tema que está aí para ser realmente debatido, discutido por toda a sociedade. E nós entendemos que todos os projetos de lei que vierem no auxílio, né? Que puderem contribuir para que haja um melhor uso, um uso mais racional da água, até porque isso nunca foi preocupação do povo brasileiro, né? Nós sempre tivemos aqui no nosso país uma abundância de águas. A água era um bem infinito, né, Sim, deputado, na minha época de colégio. Hoje é um desperdício muito grande. A gente via pessoas, né, lavando calçada, lavando a frente de casa com a água. A água é um bem tão precioso, né, um bem finito, né? Então essa preocupação, ela nunca existiu no nosso país. Então, diante da situação que nós estamos vivendo, e é uma realidade, e daqui para frente eu acho que nós vamos ter que repensar esse uso da água, todo projeto de lei que vier no auxílio, né, para que a gente possa muito bem utilizar esse bem precioso para todos nós, eu acho que pode contribuir. Então, nós tomamos a iniciativa de apresentar na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que insere em todos os prédios públicos que forem construídos daqui para frente e em todos os prédios do governo do estado de São Paulo, e são muitos espalhados por todo o estado, que forem reformados, que sejam inseridos nos seus projetos arquitetônicos, né, a captação de água de chuva, o armazenamento dessa água através de um sistema de cisternas, porque é uma água que pode ser utilizada, né, que pode utilizar nos sanitários, utilizar na lavagem do espaço físico, na rega de plantas. É uma água que realmente precisa ser bem reutilizada. E, além disso, nós temos aí, com o período de chuvas, né, existe hoje, você joga muita água nas galerias pluviais. Só o armazenamento dessa água também contribuirá para que a gente possa, até de certa forma, inibir um tanto quanto as inundações que a gente tem por aí, né? Então, eu acho que, de todas as maneiras, né, o Estado precisa dar o exemplo. O próprio prédio da Assembleia Legislativa, que é um prédio muito grande, né, não tem sistema de captação de água. Então, eu acho que é uma boa iniciativa, o Estado precisa, né, dar esse bom exemplo, e eu espero que isso possa contribuir num momento de grande preocupação. A gente vem agora, inclusive, aí, muito apreensivo. Eu tenho acompanhado o Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin tem investido em obras importantes. Nós estamos agora correndo atrás de um tempo perdido, né? Hoje existe uma consciência em relação a essa questão, mas pretendo, não só nesse projeto de captação da água de chuva, apresentar outros projetos que também possam contribuir, né, que possam auxiliar a Sabesp, no sentido da gente poder utilizar bem esse recurso importante para todos nós. Professor Arisvaldo, é um projeto viável? Quer dizer, possível a gente começar a implantar esse tipo de sistema dos prédios públicos e, de repente, ampliar, tornar a captação da água da chuva uma coisa, vamos dizer assim, mais comum?
Sem dúvida alguma. A iniciativa é excelente, vai ao encontro do conceito de sustentabilidade ambiental. Do ponto de vista econômico-financeiro, não irá causar ônus ao Estado e, certamente, se houver uma orientação à sociedade, isso poderia ser ampliado, né? E, quem sabe, se criar uma política pública para possibilitar que as pessoas, em qualquer nível, em qualquer situação social, possa ter a possibilidade também de contar com essa alternativa. É um processo de implantação simples? É um sistema simples de ser implantado? Sim. Ou ele tem certas peculiaridades? O tipo de iniciativa que requer menos investimento e menores limitações para instalação do que, por exemplo, coleta seletiva local de separação de esgoto líquido e sólido, que envolve grandes alterações na estrutura do imóvel. Entendi. Né? Então, a coleta de água da chuva envolve um investimento. É relativamente simples de ser implantada, não requer grandes investimentos e não vai danificar a estrutura do imóvel. Agora, professor, existe algum estudo que mostra o que isso significa em redução de uso da água tratada, por exemplo? Quem capta a água da chuva hoje, quanto que reduz o consumo de água tratada? Já tem algum resultado disso? Olha, não, ainda a gente não tem dados precisos que possam quantificar estatisticamente esse resultado, os resultados dessa iniciativa. E a razão disso, a gente poderia fazer uma conta simples em termos volumétricos. Ora, se você consegue captar um determinado volume de água em um determinado tempo, em tese você iria reduzir, não é, linearmente o consumo da água. Tá? Só que essa conta, ela precisa ser feita de uma forma mais cuidadosa, porque depende muito do hábito de uso da água de cada família. Claro. E a gente sabe que quanto maior o padrão de consumo das famílias, maior o consumo de água, tá certo? Então, quem pode mais acha que pode gastar mais. Pode gastar mais, tá? Então, tem um efeito cultural aí que não deve ser desconsiderado. Claro. Então, um estudo dessa natureza requer uma amostragem bem distribuída da população em vários setores censitários, né? E uma amostragem em relação ao consumo que tem a ver com o hábito de consumo de cada família. Então, veja, não é um assunto tão trivial para ser tratado. É porque muita gente questiona o seguinte: quando se muda qualquer tipo de modelo, né? Quando que eu vou ter retorno desse investimento, né? Quanto eu vou economizar no futuro de água tratada e que isso vai significar na conta de água? A gente falava até da necessidade do hidrômetro individual, que facilitaria esse tipo de conta, mas hoje a gente tem muitos hidrômetros coletivos ainda, claro, a grande maioria. Então, para um condomínio, o que isso significaria de redução, de economia, até como forma de incentivo. Posso dar um exemplo de um condomínio no Rio de Janeiro. Claro. Né? Foi feito um investimento na captação da água de chuva de R$ 3.200. E o condomínio teve uma economia de 10% no consumo de água, que num ano chegou a R$ 14.200. Então, o investimento de R$ 3.200 no sistema fez com que o condomínio, no Rio de Janeiro, economizasse R$ 14.200 na sua conta de água anual. Então, eu acho que é um investimento que tem um retorno muito rápido e muito substancial. A gente está falando da questão de captação da água da chuva, mas tem a questão ambiental, né, doutor Álvaro, que precisa também ser colocada na mesa para o debate. Não tem dúvida. Eu quero dizer que eu acho o projeto assim espetacular, porque ele é simbólico. Né? Se o poder público vai orientar a população, né, para que tome essa iniciativa e instale esses dispositivos nos seus próprios empreendimentos, nas suas próprias casas, nas fábricas, nas indústrias, né? Quer dizer, cabe ao poder público mostrar que ele adotou. Então, ver a dificuldade da Sabesp
ao sugerir à população a economia da água, quando ela própria perde mais de 30%. Sim. Fica uma relação difícil, uma interlocução difícil. Então, esse exemplo vindo do poder público, eu acho espetacular. Eu agregaria a essa ideia também a ideia de um sistema acoplado, tanto de acumulação de água de chuva, como de infiltração dessa água de chuva. Quer dizer, a sociedade ainda não percebeu a riqueza do lençol subterrâneo. O maior reservatório de águas de chuva que nós temos na cidade é o lençol subterrâneo, sim, a ser aproveitado através de poços de retirada dessa água para consumo humano. Para vocês terem uma ideia, já sem cadastramento no DAE, sem que isso seja computado, a região metropolitana de São Paulo já usa 10 metros cúbicos por segundo de água subterrânea. Se nós trabalharmos contra a tendência atual, né, que pela impermeabilização da cidade, por uma série de coisas, há um rebaixamento do lençol freático, enriquecendo esse lençol, alimentando esse lençol através de uma série de artifícios, e esse é um dos artifícios, o reservatório... Mas é um sistema tão simples quanto? É um reservatório que ele pode ser, por exemplo, 2 caixas, uma estanque, tá sim, certo? E ela tem um ladrão que o exército joga numa outra caixa que é enterrada e tem comunicação com o solo. O dispositivo é simplíssimo, simplérrimo. Existem modelos, né, desses? Existe. Já o mundo desenvolvido já usa essas coisas. Sim. O Japão é um laboratório. Tem uma cidade da região metropolitana do Japão que chama Sumida, né? Aliás, tem uma ótima relação com o Brasil, muita amizade com o Brasil. Ela é um laboratório todo dessas instalações, né? Só a prefeitura de Sumida tem um reservatório de 1.000 metros cúbicos. Só a prefeitura, para você ver, com essas coisas, não são mais ideias, não são mais sugestões, são coisas provadas, utilizadas, que dão resultado. E nessa realidade que a gente tem, né, Gilmar, de mudança climática, a gente não sabe quando chove, quando vai estiar, como o senhor colocou bem, 80 anos a gente não tinha uma estiagem como essa. É até uma maneira de se preparar para determinadas situações. A gente não se prepara, né? Para mim não interessava se vai chover ou não. A gente se preocupava com isso, por quê? Para levar um agasalho ou um guarda-chuva, mas não para pensar na realidade do consumo ou da falta de água. Então, Ana, no início da conversa, você vê que se falou um pouco sobre a questão técnica, porque a questão técnica hoje, como diz o Dr. Álvaro... Facinho. Hoje se tem tecnologia para tudo. Mas a maior parte da conversa girou em termos de mudança de hábito. Ele falou de uma amostra da população. O Dr. Álvaro falou desconhecimento da população sobre como aproveitar. O que está faltando, né? E aí é importante ampliar o debate, não só esse debate, parabéns, ampliar para uma lei, é você chegar a esse conhecimento à população. Foi feita uma pesquisa no Arizona, que não tem água. Lá nos Estados Unidos estavam acompanhando. É deserto. É deserto. E a população, quando entrevistaram a população, falou assim, tudo bem, não nos peçam para economizar água, nos diga como economizar água. Então falta essa coisa de sustentabilidade, alguém falou que é uma volta ao passado. O Dr. Álvaro sabe muito bem, muitos de nós aqui somos do interior, vivemos em casas térreas, aqui não na metrópole já é difícil, que os nossos avós, nossas mães, captavam água de chuva do telhado. Até eles já sabiam que, por exemplo, não podia usar a primeira água, a expressão é essa, eu vou mais no mais simples, porque a primeira água era poluída com os dejetos de pombo. E a primeira era descartada, o balde era jogado fora. Então, a sabedoria popular se vira com isso. O que faz num universo de 20 milhões de pessoas hoje é que nós perdemos esse contato com a água que a gente tinha quando crianças, nós mais velhos, né? Os nossos filhos, então, não têm contato nenhum com a água. Por quê? Porque a gente não tem mais a relação com a água, nós não podemos chegar perto dos nossos rios. Eu já me lembro na década de 70, quando foi feita a primeira campanha para orientar a população, que é do famoso Sugismundo, um dos comerciais dizia o seguinte, não entre nos rios, cuidado com o contato com os rios, pensando do ponto de vista de saúde pública, porque já começava a se poluir. Então, a questão, o objeto é perfeito, quer dizer, vamos desenvolver
alguma coisa que possamos captar, e deu o exemplo aqui desse prédio enorme da Assembleia Legislativa. Mas temos que expandir isso do ponto de vista seguinte, o Banco Mundial está reclamando muito que financia-se muito as obras de saneamento, põe-se muito dinheiro na obra e não se põe dinheiro em ensinar a população a usar a obra. Então nós precisamos, com uma crise como essa, fazer a gestão da demanda. E o exemplo prático, como qualquer criança, é um exemplo forte para a gente expandir essa questão. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu quero saber quais são os benefícios mesmo de implantar a captação e onde pode ser utilizada essa água. E se as pessoas que, de certa forma, fizeram isso nessa época de estiagem, fizeram certo. Né? A importância de educar a população. Será que a população acabou consumindo esse tipo de água? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão hoje falando sobre um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Damasio que trata da questão de captação da água da chuva. Começar isso pelos prédios públicos e expandir a ideia. Exatamente o que eu coloquei aqui, deputado, é a questão da informação. A gente viu que muitas pessoas preocupadas com a estiagem acabaram usando... Não, olha, o povo usa água da chuva para isso. Claro, usa água da chuva para lavar a calçada, usa água da chuva para regar a planta, mas muitos acabaram utilizando para fazer comida, né? Para tomar banho, não sei até que ponto isso pode fazer mal. O Estado, começando o projeto, é uma forma de conscientizar a população de que maneira usar esse método? Sem dúvida, não é? Essa água de chuva não é uma água potável, não é? Então, por falta de informação ou no desespero, porque quando você não tem água em casa, nós tivemos cidades do interior, como a cidade de Itu, onde carros-pipas, né, foram saqueados. Então, no momento de desespero, né, a água é algo extremamente importante para o ser humano, né? E acredito que por falta de informação, por falta de esclarecimento ou por desespero de causa, as pessoas acabaram usando de uma maneira inadequada a água de chuva. E né? tem o outro lado, o preconceito também, né? A pessoa fala, eu vou usar água da chuva? Sim, é que nem reuso da água. Muitas prefeituras tentaram implantar e os próprios moradores falam assim, que água é essa? Então, né? mas toda essa discussão no nosso país é uma discussão nova. Né? Nós dissemos aqui no início que o Brasil nunca teve preocupação com água. Você acha que o povo lá da Amazônia está preocupado com água? Né? O Brasil sempre teve abundância de água. Agora, a situação que o estado de São Paulo, nosso estado de São Paulo vive hoje, né? Ela é atípica, ela é uma realidade que está aí colocada, é nova, então nós vamos ter que discutir, nós vamos ter que ensinar. Eu acho que o uso da água hoje pode ser matéria escolar, né? As prefeituras podem utilizar cartilhas, pode fazer campanhas educativas, né? Então, acho que tudo é o início de uma nova realidade que nós vamos passar a viver daqui para frente. Então, projetos como esse, né, que eu tive a oportunidade de tomar a iniciativa de apresentar aqui na Assembleia, podem ser melhorados, podem ser... A razão do debate que nós estamos tendo aqui agora é justamente melhorar o projeto e dos técnicos, né? Claro. Porque eu também não sou técnico, né? Nesse assunto, não entendo com muita profundidade essa questão, mas os técnicos estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para dar melhores ideias. Eu acho que é um projeto que está aí para ser discutido no momento adequado, né? A questão hídrica hoje está aí e é uma preocupação de todos nós, né? Então, eu acho que o momento é propício para nós discutirmos, inclusive, o bom uso, né, da água da chuva. Porque as pessoas começam a se conscientizar quando vão abrir a torneirinha e não tem água. Né? A gente sempre acha que o nosso problema é maior que o do vizinho e que ele pode não chegar até nós, né? E vice-versa. Então, essa questão de conscientização é muito importante. Mas quais os cuidados tomar, professor Arisvaldo, nessa questão de água da chuva, de captação da água da chuva, ao implantar um sistema como esse? Porque não basta implantar, né? Tem que manter, deve ter limpeza de tanque, eu não sei como é que é essa questão de manutenção dos reservatórios, com que frequência, como preparar pessoas exatamente para implantar esse tipo de modelo. Bom, inicialmente é necessário que qualquer mecanismo, qualquer estrutura de coleta de água
terá que ser construída de forma segura. Você não pode construir qualquer mecanismo ou qualquer estrutura a ponto de você correr o risco de causar um acidente Claro. em sua casa ou em um prédio público, etc. Quer dizer, a forma caseira pode ser arriscada. Tem prédios que colocaram Exato. Então, tanques de cimento, né, para recolher essa água. Seria e utilizar. necessário você ter o cuidado de ter uma orientação, foi falado, o deputado falou, da necessidade de ter uma orientação. Tá? Então, e uma coisa interessante e que deve se destacar, que você mesmo citou, é a componente educacional do projeto. Porque no momento em que você apresenta uma alternativa para a sociedade e mostra e dá o exemplo e diz como fazer, o indivíduo ele se sente meio que comprometido a se engajar, ou seja, ele está sendo chamado, está sendo convidado a dizer, não, eu também tenho que fazer alguma coisa, certo? Agora, essa coisa não pode ser feita de forma isolada, de forma aleatória, tá certo? Então, seria recomendável que fosse indicado um técnico para fazer, não precisa o cara contratar, não se trata disso, mas uma cartilha de como fabricar o processo. Né? O IPT fez uma cartilha, Fez uma Instituto de cartilha, Pesquisa e Tecnologia, mas uma que muita ótima gente não tem iniciativa. informação. Pois é, mas aí entra num outro problema, que é a divulgação do projeto. Sim. Como é que isso vai chegar à comunidade? Tá? Isso tem que ser pensado, né? Porque se você quiser viabilizar o projeto e torná-lo praticável, você tem que dar os caminhos para isso, tá certo? Então, o mínimo de dimensionamento do sistema tem que ter. E aí a gente poderia fazer rapidamente uma conta. Olha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma superfície de 50 metros quadrados, tá? 5 por 10, tá certo? Uma chuva fraca, de intensidade fraca, de aproximadamente 10 milímetros por hora, né? Essa chuva, nessa superfície, seria suficiente para acumular um volume de 500 litros de água. Tá? Se a chuva dobrar a intensidade, no mesmo tempo você tem 1.000 litros de água. Eu estou falando de uma chuva de 10 milímetros por hora. Sim. Tá? Então, informações dessa Que é aquela natureza... chuva mais fraca, mais constante. Já é um insight para que a pessoa se sinta seguro em montar uma estrutura que irá funcionar, que não irá causar nenhum dano ao imóvel e às pessoas que habitam ou que povoam aquele imóvel. Gilmar, diga. O deputado citou essa questão da cultural, né? Nós nunca tivemos problema com água, e ele tem razão. Até então, você abre a torneira, a água estava lá. Mas, deputado, eu passei por uma experiência na Amazônia, em Manaus. Manaus produz, há uma grande dificuldade da população entender o que é água limpa e segura e a água que você tem risco à saúde pública. Então, Manaus produz o dobro da necessidade da água para a população, a concessionária local, e falta água. Né? Falta água em Manaus. Nós temos Por quê? Porque há uma grande... tem furto de água, tem os famosos que se chama tradicionalmente gatos, não tem nada de gatos, né? É fraude mesmo. E, então, a população não entende que aqui dar valor à água tratada, porque o Rio Negro passa do lado, né? Passa aí em frente. Então, você fala, a Amazônia tem muita água, mas água para beber, água para limpa e segura, você tem que dar a informação adequada à população, é que ele acabou de dizer. Então, numa metrópole como São Paulo, onde a carga de poluição, que os técnicos chamam de poluição difusa, que é tudo que você descarta nas ruas, fuligem de pneus, pastilhas pó de pastilha de freio de 7 milhões de automóveis, dejetos de cachorro na calçada, milhares de bitucas atiradas nas ruas. Essa poluição, ela de alguma maneira, ou ela vai para o ar ou vai para a água. Ela vai para o ar no momento que se torna pó, né? E isso vai para os telhados. E fora o volume de pombos que nós temos em São Paulo, que carregam
Então, tudo isso fica num telhado. Quando você está captando água de chuva, que ele falou assim, você tem que ter alguma tem que filtrar segurança isso, né? para poder... E não basta ter a tecnologia da segurança, tem que ensinar a população, e aí começa o poder público, tem essa capacidade. O que fazem hoje as empresas privadas? Levam as crianças às suas fábricas. Nós fazíamos isso lá em Manaus, nós levávamos as escolas públicas todas para visitarem como é que era feito o tratamento de água. Como é que o laboratório fazia análise da segurança da água. As escolas frequentavam lá. A criança é o grande agente multiplicador. Eu lembro que na minha época eu tinha semana de trânsito e a gente ia para o Parque da Água Branca e aprendia a dirigir. Com 8, 9 anos a gente aprendia o que significavam as placas de sinalização e eu nunca esqueci isso. Né? Se a gente começa... Quando a Sabesp fez a campanha Olha o Nível, quais foram os principais atingidos? E os resultados vieram de quem? Das crianças. Né? Diz que burro velho não aprende, mas as crianças acabam nos forçando a agir. Agora, ele me levantou uma questão muito interessante. Toda a água da chuva pode ser armazenada, qualquer tipo de chuva? Essa mais fraquinha, aquela que veio, né, que acaba o mundo em 5 minutos, ou existem tipos de chuvas para serem armazenados, doutora Álvaro? Se o sistema está instalado, ele não vai escolher a chuva. Não, porque você pode fechar a comporta. Não sei como é que mas funciona. é justamente isso que ele levantou. Quer dizer, quanto mais simples for a coisa, se você precisar, olha, choveu, abre o registro, fecha o registro, isso não vai funcionar. Se chover muito, né, e o sistema não aguentar, você tem que fechar. Eu instalei esse sistema na minha casa, né? Agora, são caixas d'água que eu instalei, até eu consegui uma posição um pouco elevada, que dá para usar por gravidade a água, é sempre bom quando isso é possível, né? E um ladrão, quer dizer, encheu a caixa, sai pelo ladrão e segue o caminho que antes toda aquela água seguiria. Mas se você me permitir, eu gostaria de dar uma sugestão ao deputado no seu projeto. Porque é um projeto ótimo e conceitual. Né? Quer dizer, ele obriga os edifícios públicos a instalarem sistemas de captação de água de chuva. Eu sugeriria quantificar isso. Né? Porque, imagine, quer dizer, eu pego a Assembleia Legislativa. Né? A Assembleia Legislativa, para cumprir o projeto do ponto de vista conceitual, ela pode captar 500 litros só. Entendi. Então, existe uma relação muito boa, que é 2 metros cúbicos para cada 100 metros quadrados de terreno. Né? Isso para terrenos acima de 300 metros quadrados. Quer dizer, pelo tamanho do prédio, você estipular a quantidade que deve ser captada. Que é a quantidade de chuva que esse terreno receberia. Interessante. Então, é essa relação. E eu dou outra ideia, deputado. Eu acho que todo prédio público que tiver tem que ter na entrada. Esse prédio tem sistema de captação de água da chuva. Até porque... Até como forma de atrair a curiosidade de quem vai visitar o... Para que eles fazem isso? Porque muita gente ouve falar e não sabe como funciona. Agora, tudo isso é possível, porque no projeto a gente está colocando com muita clareza, né, que é para se inserir isso no projeto arquitetônico. Todo prédio público é construído por um engenheiro, por um arquiteto. E hoje os engenheiros e arquitetos vão saber até, inclusive, dimensionar essa questão. Então, é uma coisa fácil da gente regulamentar dentro do projeto. O senhor tocou num ponto que eu não sei se o Gilmar ou o Arisvaldo pode me ajudar nisso, na qualificação. A gente está falando, o engenheiro pode fazer. Será que ele pode? Ele já está preparado para isso? Existem, vamos dizer assim, cursos direcionados para a implantação não só desse tipo de sistema, mas de outros sistemas? Olha, eu diria que o projeto em si ele é tão simples que não seria necessário um engenheiro para instalar o projeto. Que bom. O Álvaro deu uma informação que eu concordo plenamente com ele, porque isso facilita e dá incentivo para que as pessoas possam... Porque, veja, eu estou falando muito da comunidade em geral. Eu sei que um projeto em um prédio público requer um projeto com assinatura de responsabilidade técnica. Sim. Tá? Agora, quando isso se estender, ou numa fase posterior, puder se estender a toda a comunidade, é preciso que a comunidade se sinta segura a própria comunidade em se engajar vai fazer, no projeto. Né?
Então, Como isso o doutor Álvaro fez na casa dele. perfeito. É só que o Ele Álvaro... entende, né? Se eu fizer a minha, eu sei né, que tem muita que nicho que experiência vai e dar. tal. Então, ele está mais do que capacitado para Sim. fazer. Mas o cidadão comum, talvez, ele não se sinta. Mas até mesmo um pedreiro ou um mestre de obras seria perfeitamente capaz de mencionar. Eu quero aproveitar essa fala e dizer o seguinte. Coincidentemente, deputado, semana passada, uma diretora de uma escola do município de São Paulo mandou um e-mail para mim perguntando se eu tinha algum aluno que pudesse desenvolver um projeto dessa natureza, porque eles têm um projeto de horta comunitária na escola e querem aproveitar essa crise hídrica que nós estamos passando para implantar. Eles têm recursos, né? Não sei de qual fonte, mas têm o recurso, e eu estou procurando um aluno, ou mais de um aluno, que possa desenvolver. Então, veja, não é um engenheiro, é um estudante de engenharia, tá? Sim. Que vai fazer uma Edificações. aplicação. Olha, só para dar um exemplo, eu li algumas matérias sobre isso, olha que interessante. Um engenheiro de tráfego montou um esquema no quintal da casa dele, no Ipiranga, para captar a água da chuva que se acumulava na calha, ou que se acumula na calha. Comprou 2 caixas de 500 litros. Aí ele disse o seguinte, a água é usada para lavar o quintal e dar descarga. Na chuva da última semana, né, que dentro dessa data da realidade, da matéria, ele conseguiu armazenar 760 litros de água. Olha que interessante, né? Mas o Gilmar quer falar alguma coisa, mas nós vamos voltar a falar no próximo bloco e principalmente dessa questão da conscientização. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre captação de água da chuva. A gente já estava aqui num programa no intervalo, mas o Gilmar queria comentar exatamente o que disse o professor Arisvaldo no bloco anterior, e eu tenho uma curiosidade rapidinha. Quanto tempo essa água pode ficar armazenada? Porque a gente sabe que água parada também, né, pode, sei lá, apodrecer, não entendo, não sou técnica nesse assunto, mas quanto tempo eu posso guardar essa água da chuva para ser utilizada, doutor Álvaro? Eu acho que, veja, é uma água que você vai utilizar constantemente. Se não chover, as caixas vão se esvaziar rapidamente. Tá, mas chovendo, eu tendo uma água tranquila... É importante o seguinte, tem que ser uma área, um recipiente fechado, né, não pode acumular pernilongo, coisa desse tipo. Pelo amor de Deus, ainda mais com a dengue, né? E para o tipo de uso, que é lavagem de piso, lavagem de carro, lavagem de pátio, né, rega de plantas, não há nenhuma restrição ao tempo que essa água possa ficar dentro da caixa. Certo. Gilmar, diga. O doutor Álvaro disse uma coisa interessante. Nós somos uma casa legislativa e tem aquela história infelizmente popular, que fala lei que pega, lei que não pega. Também que é uma lei bem dirigida, também focada, etc. O doutor Álvaro disse uma coisa interessante, que a escala ela é pedagógica. Você faz um piloto, você faz, mesmo numa casa como essa, só que tem que ser pensado os passos pedagógicos, porque aqui é uma casa que necessita que o benefício seja em larga escala. Então, pensando em estado de São Paulo, pensando em cidades, municípios, escolas. Então, a escala pedagógica é muito, o processo pedagógico é muito importante. A partir daí que você vai diminuir os riscos. Porque você começa a somar com conhecimento técnico, qual é o risco de armazenamento, como é que nós posso adaptar isso para uma escala menor, ou minha casa, como eu posso pôr isso no meu condomínio, que tipo de risco quem vai manusear essa água pode correr. Por exemplo, tem gente, eu vi algumas matérias, tem gente que espera a chuva para encher a piscina. E depois passa o aspirador, põe cloro. Será que isso pode? Não pode? Eles estão fazendo isso como forma de economizar água. Mas, ao mesmo tempo, fazem com o feeling de que estão fazendo certo. E podem estar utilizando uma água que não é bom, por exemplo, não é boa, por exemplo, para a pele. Mas não tem essa informação. Então, Estou falando de piscina, né? Mas tem outros casos, lavar louça e etc. Então, mas aí uma casa como essa, com o poder da legislatura, da legislação, ela pode prever como resolver esse tipo de problema também. Sim. Porque o problema maior é assim...
às vezes você toma uma decisão técnica que não cabe adaptação disso na população. É como, por exemplo, fazer, vou doar caixas d'água, como aconteceu recentemente. Agora, alguém foi lá na periferia ver o puxadinho que é feito, como é que eles vivem, como é que funciona, e se cabe mais uma caixa d'água. Tem gente, por exemplo, que faz a caixa d'água ainda sem nenhuma orientação, que a caixa d'água atende só a caixa de descarga. E aí ele ficava sem água, porque ficava dependendo do abastecimento de água da rua, e enchia a caixa e só podia dar descarga. Não tinha água no tanque, não tinha água na pia, não tinha água nos lavatórios. Então falta realmente pensar no não estruturante, que significa assim, comportamento, como é que a população que vai utilizar este equipamento. Está preparada para usar esse equipamento? Sim. Eu vou dar um exemplo mais concreto, que é citado sempre pelo professor Paganini, da Sabesp, que ele diz o seguinte: na época do projeto Rondon, ele era um dos estudantes que... O projeto Rondon são estudantes de engenharia, acho que vocês conhecem, que iam para os sertões melhorar saneamento, saúde pública, etc. Então, ele chegou no sertão da Bahia, e a subsistência dessa população, já contei isso algumas vezes, que eu acho um exemplo muito prático, era criar galinha, e não tinha banheiro. Então, essa população vivia com problemas de esquistossomose, diarreia. Por quê? Porque as galinhas soltas no terreiro comia as fezes dos próprios moradores. Então, chegou lá os futuros engenheiros e falaram assim, vamos fazer para a população as casinhas brancas. Nessa época, o banheiro era fora de casa. Sim. O consumo de água era muito menor. Então, foram lá e fizeram as casinhas. A obra está feita. Ficou um mês depois, voltaram lá e falaram, bom, e aí, dona Maria, está utilizando a casinha branca? Vamos dar uma olhada na casinha? Foi lá no fundo, abriu o banheiro que tinha dentro, galinha. Era mais importante para eles tirar a galinha, eles continuavam fazendo as coisas no mato, porque não houve uma mudança cultural, claro, e uma informação para que essa obra, para que esse projeto, ele pudesse realmente ser aplicado como solução para toda a população. Porque hoje tem muitas indústrias que já utilizam, né, a captação de água da chuva, né, doutora Alva? Que Gostaria... podem até ajudar a divulgar isso para seus funcionários também. Criar uma corrente de lembrar um aspecto positiva. Que o deputado está chamando a atenção, que é o papel desses dispositivos também no combate às enchentes. Claro. Isso é fundamental. Quer dizer, é quase um crime a gente ver um estacionamento de 10 mil metros quadrados de um supermercado de asfalto ou concreto e jogar toda aquela água de chuva que lhe cai em cima sobre a cidade. É mais criminoso do que jogar lixo no chão que vai entupir o bueiro, né? Então, esses dispositivos de retenção de água de chuva e até de facilidade da sua infiltração são fundamentais no combate às enchentes. E aí eu diria que não precisaria só ficar no estímulo econômico. Deveria ser, no futuro, obrigatório por lei, né? Determinados tipos de empreendimentos acima de determinados tamanhos de lotes instalarem dispositivos de acumulação e infiltração de água de chuva. Olha como é que é interessante, uma coisa vai se alinhando à outra, né? Claro. A gente até falava, eu e Gilmar lá antes de começar o programa, que falta uma política estadual da água. Você tem uma política estadual de resíduos sólidos, você tem uma política estadual de outros tipos de segmentos, por que não uma política estadual da água? Exatamente para colocar a captação da água da chuva, reuso, questão do combate às enchentes, alinhavar, né, a todos os setores possíveis para exatamente criar essa conscientização. Porque a gente não tem. Comentário? Claro. Na verdade, o Estado de São Paulo, ele tem uma política de recursos hídricos. Mas... A propósito, foi o primeiro Estado do Brasil a regulamentar uma lei que rege a política estadual de recursos hídricos. Mas com todos os itens necessários, a questão da água? Isso foi feito em 1991. Tá? Até 91, a gente não tinha... existia a ideia... Quando a lei foi regulamentada, não sei se o deputado participou do processo de discussão dessa lei, mas nós não tínhamos enfrentado até então uma crise tal como essa. Essa crise que nós estamos vivenciando hoje, ela marca uma mudança de paradigma, como o deputado assinalou no início do nosso debate.
Então, agora, toda Posso lei perguntar uma precisa coisinha ser só dentro aperfeiçoada. dessa questão dessa mudança? Era previsível isso? Era possível prever isso, A gente professora tem Elisvaldo? na hidrologia, a gente tem uma escrita que diz o seguinte: o evento extremo, seja de cheia, seja de seca, sempre está por vir, porque está associado a uma probabilidade de ocorrência que nós, por melhores que sejam os nossos modelos, não somos capazes de precisar exatamente quando irá ocorrer. Mas e tudo é com qual possível, é isso magnitude. que você está querendo dizer? Tudo é possível, tá certo? Então, veja, as leis precisam ser aperfeiçoadas. Não existe lei perfeita, assim como não existe nada perfeito. Tá? Mas uma lei Então, de 91 poderia aconteceu em 91, mas a realidade mudou em 2000. Vamos rever a lei e colocar emendas ou alterar essa lei para atualizar. que ela entre na realidade daquela época. E agora mais ainda. Então, só para fechar Tá. esse raciocínio, a lei, ela regulamenta instrumentos de gestão, procedimentos para você fazer a governança. Ela não é detalhada o suficiente a ponto de sugerir uma ação específica como essa lei que o deputado está apresentando. Então, na verdade, não tem uma única lei que faz referência à política estadual de recursos hídricos. Você tem que ter um conjunto de leis, só que as leis têm que ter interligações, elas têm que conversar uma com a outra. Fala, Gilmar. Pegando o gancho do professor Elisvaldo, é exatamente essa grande dificuldade. Não dá para separar o uso da água numa questão única. Isolada, Aliás, não dá claro. para separar o ser humano. Eu brinco que a gente não pode esquartejar o ser humano em vida, mas nós esquartejamos. Porque nós temos caixinhas ainda, estamos começando a conversar uma caixinha com a outra. Meio ambiente que fala com saúde pública, saneamento. Verdade. Enfim, a gente brinca que saneamento é tocado por engenheiros e saúde pública é tocado ao contrário. O engenheiro toca o saneamento e o médico cuida de doença, né? Quando deveria ser tem que haver uma... A água limpa e tratada é Isso. sinônimo de Então, saúde, o que né? acontece? Interligar a situação. O que acontece? Enchentes, todo o esquema é fruto da tentativa do homem domar a natureza. Então, nós vamos fazendo como a gente acha que é. Por isso que eu falo que é estruturante. Antigamente, os engenheiros sabem melhor do que eu, é assim, nós temos a chuva de 50 anos para ele calcular a capacidade de vazão porque resolveram endireitar o rio, né? Retificar o rio. O rio, a natureza é sábia, né? O serpenteamento de um rio exatamente para que tenha as vazas, as cheias, redução de velocidade, mas o homem fez as marginais, o rio Pinheiros foi dominado, né? E o resultado é que quando a chuva estoura aquela vazão de 50 ou 100 anos, a inundação, aí o rio vem à tona. Então nós tentamos modificar e hoje está se voltando ao passado. O Japão, por exemplo, está remeandrando rios para que a vida volte. Porque é ali que circula os nutrientes, os peixes voltam. Eu me lembro que nós fizemos em 2005, nós fizemos um diagnóstico de um rio ali que alimenta, aqui em São Paulo, o lago do parque na aclimação, parque da aclimação. O rio já não existe mais. Quando a gente abriu o rio, ele é uma galeria de esgoto e não se permite mais que as nascentes alimentem aquela. Então, se tirar o esgoto, seca o rio. Então, nós temos que repensar uma série de coisas e, como você falou, as políticas públicas têm que conversar. A lei não pode contemplar uma situação isolada. Né? Aquela coisa que a gente fala, a gente quis se desenvolver, quis se tornar um país de primeiro mundo rapidamente, porque não somos, né? Pagando um preço alto. E eu vou dizer o seguinte, que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar aí uns 30 segundinhos para cada um dos meus convidados para as considerações finais. Eu acho que é importante que a população tome consciência disso. Não adianta você pegar o baldinho, né, quando chove, juntar um grupo de moradores, pegar essa água para utilizar. Não, precisa de informação de como utilizar essa água. Principalmente para você não arriscar, como disse o professor Elisvaldo, fazer esse tipo de sistema, mas com segurança. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Elisvaldo, seu recado final. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar sobre um tema
que raramente a gente tem a oportunidade, parabenizar o deputado pela iniciativa e faço voto, deputado, que o senhor consiga viabilizar e aprovar essa lei e colocá-la em prática. Tá? Quero agradecer também ao doutor Álvaro, seu recado final. Volte mais, viu? Voltarei. Eu quero também parabenizar o deputado. Acho que essas iniciativas são formidáveis para, inclusive, suscitar o debate, como esse debate. Né? Até para atrair a curiosidade, né, das pessoas. Claro. E dizer ao deputado que pode contar conosco no que você achar necessário, que possamos ser úteis, né? No aperfeiçoamento, no detalhamento do seu projeto. Quero agradecer também o Gilmar, seu recado final. Fala um pouquinho, rapidinho, sobre a Universidade da Água. O que é a Universidade da Água? A Universidade da Água é uma ONG que surgiu em 1998 por iniciativa minha, do ex-governador Franco Montoro, que na época estava vivo, foi o primeiro... Eu falo governador, mas eu falo como ser humano, né? Um ser humano tem uma visão como mestre, como cidadão fantástica. Então, de cara, nessa época, a água não estava na pauta e nós levamos a ideia de se criar uma ONG que defendesse a água. E a ONG, a Universidade da Água, nasceu com a missão de proteger, preservar e recuperar a água através da educação, né? Então, nós procuramos fazer esse meio de campo entre os técnicos que conhecem muito, que sabem profundamente sobre as questões, os políticos e a população. A gente precisa fazer esse meio de campo para que a gente consiga tirar o que é produzido no IPT, que é produzido nas universidades, que é produzido numa casa como essa, ou numa secretaria, vá para a rua. Então, aí, ensinar a população a usar a tecnologia. Por isso é importante esse debate, e obrigado pelo convite, estar aqui debatendo uma futura lei que pode dar uma série de consequências boas para a população. Tem gente que pergunta assim, às vezes, viu, deputado, isso é lei? Porque tem total desconhecimento, né, da legislação. Muito obrigada por trazer esse assunto à tona aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, acho importante o debate, num momento muito propício para que haja esse debate, né? O objetivo do nosso projeto de lei é realmente fazer frente a essa realidade que daqui para frente a população, principalmente aqui do estado de São Paulo, nós estamos vivendo essa crise hídrica aqui. Eu que venho de uma região de mananciais, de reservatórios de água, né, do Alto Tietê, e fico muito aflito quando passo ao lado de represas que antes você via água, hoje você vê gado pastando dentro da represa. Então a gente fica... Talvez a população da capital não tenha essa realidade que a gente vem lá de uma região de mananciais. Então, eu acho que é um projeto adequado para um momento propício. Quero agradecer mais uma vez o Gilmar, professor Arisvaldo, doutor Álvaro, deputado Marcos Damasio. Quero agradecer a você, disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br, para que você possa encaminhar suas críticas, sugestões e perguntas, esperando que você entre aí nessa luta, né? Não só pela abundância, né, de água, mas também pela qualidade da nossa água. Um grande abraço e até o próximo programa.